Oi, gente, estamos aqui hoje no debate do filme O Último Cinema de Rua. Esse é um projeto que existe graças ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Tá? Esse é o nome do projeto O Último Cinema de Rua, Nova Iguaçu e Resgate da Nossa Memória. E hoje a gente está aqui, dia 22 de junho, para debatermos esse filme. Estou aqui, eu, Marcelo Viana, que sou o diretor e roteirista do filme, junto com o ator também, né, que você viu, e com o elenco do filme aqui, Ana Luna Nepomuceno e Vitor Sena, que vieram aqui hoje debater o filme com a gente. Então, acho que antes da gente abrir as perguntas, se vocês tiverem, acho que é legal falar um pouco sobre o filme, né, sobre o processo que a gente teve para a criação desse filme. Em 2020, né, vocês sabem que teve uma coisa que acho que vocês devem saber, que foi a pandemia, e abriu esse edital, que foi o Cultura Presente nas Redes, que inclusive é o edital que está na segunda edição agora. E aí eles queriam projetos, né, diversos, de vários artistas, e eu pensei assim, eu tenho um TCC, que eu, na época da faculdade eu fiz um TCC, que se chamava Nova Iguaçu, Mercado Cinematográfico, Nova Iguaçu e a Ascensão da Classe C. E era sobre o surgimento dos cinemas na Nova Iguaçu, sobre o mercado cinematográfico na Nova Iguaçu, como se construiu o mercado cinematográfico aqui na cidade, né? E aí eu falei assim, poxa, o Cultura nas Redes era um edital que queria muito falar sobre cultura das regiões. Aí eu pensei, eu vou usar esse meu TCC que eu tenho, que estava já engavetado há alguns anos, já que eu já tinha me formado, tinha deixado ele lá engavetado. Aí eu pensei assim, nossa, eu quero adaptar isso para um curta, posso fazer isso na forma de um curta. Só que eu pensei, pode ser um documentário, né? Só que eu pensei assim, as pessoas no Brasil não é que não gostam de documentário, né? Mas ficção chama mais a atenção das pessoas, né? E acabou que esse filme acabou sendo um híbrido, né? De documentário com ficção. Um docudrama, não sei, né? Ou um falso documentário, ou algo do tipo. E é engraçado que a gente até participou de festival já como documentário, né? Sendo que alguns de ficção, tipo, a Ana Lu já foi indicada para melhor atriz em alguns festivais, e assim, acho que nem os festivais entendem qual é a linguagem do filme, assim, na verdade, né? Tipo, na verdade é uma mistura dos dois. É aquilo, né? O que eles entenderem. Dando prêmio tá bom, né? Passando, exibindo o filme, tá bom, né? Gostando do filme, tá bom. E aí foi isso, a gente gravou esse filme num... Qual foi o mês que a gente gravou esse filme? Foi agosto. Um mês que a gente gravou esse filme. Agosto. Foi agosto, né? Certinho? Foi na metade do ano, né? Ainda tava chegando. Passou da metade. Eu lembro porque eu fiquei todo esse tempo trancada dentro de casa, falando trabalho sem não, é verdade. Eu também. Animadíssima, né? Foi, aí eu estava no início, não era bem o início da pandemia, né? Era uma época que as pessoas já estavam saindo pra rua de máscara e tal, mas a gente ainda não tinha vacina e tal, tava todo mundo tomando muito cuidado, tanto que a cena que a gente fez no cinema, o cinema do shopping estava fechado ainda, né? Que não estava aberto para o público, tinha muitas restrições na época, tava todo mundo com muito medo. E assim mesmo, eu falei assim, eu queria, eu estava meses parado dentro de casa, né? Aí eu pensei assim, poxa, a gente tá tanto tempo parado, né? A gente não tá trabalhando, tipo, não tá criando e tal. Aí eu pensei assim, vou chamar alguns amigos meus que eu sei que vão dar conta, assim, do filme, né? Tipo assim, o filme foi feito, basicamente, a parte técnica, eu e Vitor, né? Tipo, a gente se dividindo entre câmera, né? Tipo, quando o Vitor tava encenando, eu tava gravando, quando eu tava encenando, ele gravava, a gente foi dividindo essa parte técnica juntos durante o set. E depois a criativa também, que a gente foi montar o filme junto, né? E foi isso, eu falei assim, vou chamar pessoas que eu sei que vão dar conta, assim, ou que vão topar, tá aqui, né? A gente não tinha nada, né, no set, né? Tipo, o que a gente tinha? Gente, só apresentando também de novo a Ana Lu e o Vitor Serra. A Ana Lu foi a atriz do filme, que vocês viram aqui. O Vitor, além de atuar também, ele montou o filme, né? Produziu o filme comigo lá no set. Me ajudou bastante também. E é isso, assim, o que você quer falar alguma coisa, assim, sobre... Agora pergunta se alguém quer saber. Não, mas você pode falar também um pouco. Você apresenta, não. Você me apresentou 2 vezes. É uma atriz tímida. Não, só. Pior que eu sou mesmo. Eu sou a Ana Lu Nepomuceno,
de novo, né? Pra quem ainda não gravou, pode me seguir lá na Rede 6. Aquelas. No Instagram você não ouve você, né? É, na Rede 6, acabei de tá. falar. Tá, desculpa. Agora esqueci o que você quer falar. Tá, sobre o filme. O que eu gostei mesmo da experiência, além de eu ter saído de casa, porque eu fiquei realmente trancada, os 6 meses, não, foram 7 meses seguidos em casa. Então, quando ele falou assim, tem um trabalho. Eu sou bem louca, né? Eu esqueço que eu tenho que comer, então não pergunto nem se tem valores. Eu falei assim, tá, né? Era o momento de sair de casa, eu já estava feliz. E aí a gente ficou esses 4 dias. Foram 4 dias, né? A minha expressão no começo do filme, né? Que eu falo que eu não sabia, realmente não sabia que tinha um cinema ali. Eu vivo há 37 anos aqui e eu não sabia. Não sabia de todos esses cinemas, sabia do Cine Verde. Você não conhece o Cine Verde, não? Só o Cine Verde. O restante eu não sabia que tinha nenhum. Né? E depois fiquei sabendo do shopping. No shopping eu frequentei pouquíssimas vezes. Eu fui 5 vezes no cinema do shopping. É muita coisa. Né? A única vez que eu fui no shopping novo foi pra gravar. Né? Eu nunca fui nem nunca voltei. Né? Então eu sou muito desligada do centro de Nova Iguaçu. Eu moro na Posse, né? Quem quiser fazer uma visita, aquela. Você mora sozinha nada? Não, eu tô morando com meu namorado, é a mesma coisa. Esqueci. Tá? É porque eu desgarrei da minha mãe, então eu tô. E aí é muito tenso. Eu falo que eu fico com vergonha de assistir o filme, porque eu tenho o mesmo sentimento que eu tenho quando eu gravei, principalmente na parte do depoimento, né? Porque é uma coisa muito real, né? Pra gente que é artista independente e pobre, né? Que eu realmente já vendi, não no trem, mas já vendi empada para poder manter estar no teatro, né? Eu fazia aula em Nilópolis, tu nem sabia disso, Sabia sim. Eu te contei. Eu falo muita coisa, né? Eu falo muita coisa e esqueço. Eu fazia aula de teatro em Nilópolis, na escola de lá, e aí eu comecei a ficar sem dinheiro para ir. E eu queria estar lá todos os dias, eu estava lá todos os dias, de segunda a segunda. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer empada para vender. E aí eu levava as empadas, vendia, era o dinheiro que eu usava para passagem, né? Porque era muita passagem. São 4 ônibus todos os dias, não estava dando. E aí eu consegui viver esse tempo. Aí teve uma hora que eu disse, não dá. Aí entrei em depressão, porque não dava para ir fazer teatro, eu não sabia nada de Nova Iguaçu, eu sou péssima. E aí eu fiquei até que chegou uma mensagem mágica de que teria teatro no Sesc. Cara, Sesc dá para ir a pé. Então, aí eu comecei no Sesc, né? Larguei. Né? Teve um espaço de 1 ano, né? Que eu fiquei mal, não sei o que fazer. Aí fui pro Sesc. E aí, do Sesc, eu comecei a conhecer as pessoas que fazem arte em Nova Iguaçu. Foi aí que eu comecei a dizer, gente, tem coisa aqui em Nova Iguaçu, né? Eu tô meio lerda, mas tem. Aí comecei a entrar nos grupos, eu faço palhaçaria também, sou palhaça. E aí eu conheci o Bonito. Eu sou? Aí eu conheci o Bonito. Ele falou assim, amiga, eu vou escrever um filme, vou te chamar. Tá, amigo, me chama mesmo, porque a gente tá aí pra isso. Né? Aí ele me chamou pra fazer o Neguinho, que eu participo do Neguinho em Incríveis 3 Segundos. 2 no começo e 1 no primeiro. E aí ele ficava preocupado e falava assim, não, amiga, fica tranquila que eu vou te chamar um filme pra você participar de verdade. Amigo, o que você me chamar eu vou fazer. Aí foi quando ele me chamou. E aí a gente fez mais um filme juntos. Não, mais 2. Não, a gente fez o Johnny Luz. Mas esse inteiro foi o... Foi o primeiro Pão dos Meus Olhos, né? Não, foi... Não, o Pão dos Meus Olhos foi o primeiro. Primeiro que Foi, a gente gravou antes da pandemia, gravou em janeiro de 2020. O Vitor também trabalhou. Foi janeiro, não, foi fevereiro. Gente, é mesmo. A gente Foi antes da pandemia. É porque
porque o último cinema lançou primeiro, é isso mesmo. Não, aí complementando a história, a gente se conheceu no Sesc, que a gente fazia curso de teatro no Sesc. Aí a gente se aproximou lá, a Ana Lu vivia, né? Agora não mais porque... Mas ela vivia no Sesc, assim, fazia tudo que era, fazia coral, dança, né? Qual que instrumento você tocava? Percussão. Tocava surdo. Ela vivia o dia dela no Sesc, né? Aí ela é muito conhecida lá, aliás, se você está uma Tem gente que acha que eu sou funcionária do Sesc, real. Aí, na pandemia, o pessoal ficava me perguntando, tinha que dar um parecer do que estava acontecendo no Sesc. E as pessoas achavam que realmente trabalhava lá. Aí eu cheguei agora no Sesc e falei assim, gente, pra onde eu mando pra receber pelo trabalho que eu fiz fora do Sesc? Porque tá demais, né? Aí a gente se conheceu no teatro do Sesc, né? A gente se aproximou. Aí teve um projeto, né, que era o 70 Olhares sobre os Direitos Humanos, que era um projeto que você tinha que fazer um filme de 1 minuto sobre alguma cláusula dos direitos humanos, porque era aniversário da cláusula dos direitos humanos, estava fazendo 70 anos. Aí eu enviei um roteiro para passar, assim, aí passou. A gente ganhou o edital desse projeto, que era um projeto que fazia um minuto. Aí eu chamei a Ana Lu. Mas assim, a história era de uma menina que estava ficando cega e ela andava no ônibus para lembrar o caminho, para ela não esquecer o caminho antes de ficar cega. Aí ela interagia com o motorista no roteiro do filme. E aí ia ser um homem, aí eu falei assim, não, vou botar a Ana Lu, né? Tipo, chamei a Ana Lu pra ser motorista. Vou dar esse trabalho pra ela. Dar esse biscoito, dessa Não, mas aí foi legal, né? Aí o Vitor também trabalhou no filme, ele não foi ator, mas ele fez o estilo, ele depois ajudou lá no montagem do filme também. Ele trabalhou na equipe do filme. Aí a gente já se conheceu ali, foi lá que se conheceu no Lula. Não, a gente já se conhecia. Porque a gente ia fazer uma peça junto. Ia fazer uma peça junto. Não sabia disso. Como? Eu falei pra você conhecer o Vitor. Não sabia, perdi. Surpresa. Aí foi isso, a gente se conheceu a gente fez esse trabalho juntos, né? Depois veio a pandemia logo em seguida. E aí surgiu esse projeto do Último Cinema. Que foi um projeto que surgiu assim por necessidade, assim, eu não tinha nenhuma assim, projeto de que eu ia fazer algo assim. Eu fiz esse projeto assim, pensando, vou passar nesse edital. Então, e foi o Daldi Branco, né? Não, foi o Cultura nas Redes. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Aí eu falei, eu quero passar nesse edital e eu acho que eles estão procurando um projeto que parece com isso. Aí eu fui e deitei assim e comecei a fazer assim, um projeto que eu achei que ia passar. Aí passou, eu fui chamei a Ana Lu, era um dinheiro muito pequeno assim pra fazer um curta, foi um surto, né? Hoje eu vendo assim, era muita vontade de criar mesmo, porque o dinheiro era nulo, assim, né? Tipo, o nosso set não tinha nada, assim, a gente ficou 4 dias comendo macarrão, né? Aí teve isso também, né? Que a gente ficou 4 dias na casa da minha avó, que tá aqui. Ela liberou a casa, ela libera a casa dela pra várias produções. Aliás, eu vou gravar lá semana que vem, tá finalizando aqui agora. Aí a gente ficou 4 dias lá, porque tinha isso também, né? A gente não podia ficar andando na rua. O filme teve que ser todo feito dentro de um apartamento, principalmente. Não que o filme tenha sido todo feito dentro de um apartamento, mas assim, a gente tirou só um dia pra ir na rua, porque tava nessa coisa da Covid, a gente não queria se expor as pessoas, né? Então eu lembro que quando a gente foi gravar no shopping, tinha essa primeira vez que eu entrei no shopping depois da pandemia. Foi a primeira vez que eu entrei no shopping, tava tudo vazio. E a gente falou assim, vamos no horário que não vai ter realmente ninguém, assim, sabe? Vamos no horário, sei lá, 11 da manhã, meio-dia. Pra gente Era conseguir. 1h da tarde. Que seja, um horário vazio, assim, super vazio. Aí, tipo, tava super vazio, senão tava fechado, não tinha quase ninguém no shopping. Aí eu falei, beleza, mas é o ideal pra gente gravar, pra gente não se expor tanto, né? E aí, de todas as externas do filme, a gente fez em um dia, e o resto foram nesses 3 dias no apartamento, né? A gente ficou ilhado lá. Aí, se você quer fazer apresentar, por favor. Amém. Oi, meu nome é Vitor, eu sou artista visual. E eu acho que o mais incrível desse filme é porque ele começou pelo TCC do Marçal e através desse TCC virou um roteiro e aí agora ficou esse sistema híbrido de documentário, ficção e ele fala muito sobre sonhos também. Eu acho que tem uma realidade ali que eu cresci, porque eu cresci assistindo filme em cinemas de rua. O primeiro filme que eu assisti eu acho que foi Shrek ou alguma coisa da Xuxa e foi num cinema de rua lá de Caxias.
Então, para mim foi muito importante poder descobrir sobre o cinema de rua, saber que Nova Iguaçu foi o segundo lugar a ter um cinema de rua e também poder falar um pouco sobre a nossa realidade como artista de rua também, que a gente acaba, por exemplo, eu e a Ana Lu, a gente se conheceu no teatro e a gente se conheceu numa peça que ainda não tinha nada e a gente, pela gente, ia começar a criar. E eu acho que o filme ele surge a partir disso, surge a partir de ideias, surge a partir de criação e não ficar dentro da caixa, sabe? Entender que hoje em dia a gente tem mais possibilidades para ter um filme. E eu acho que o último cinema de rua é uma realização, porque a gente fez. Graças a Deus a gente conseguiu fazer com edital, mas a gente conseguiu fazer com poucos equipamentos que tinha. Foi para festival e recentemente a gente ganhou um prêmio de menção honrosa a Paulo Freire, que, enfim, é um importante filósofo para o Brasil. E saber que o nosso filme está sendo investido em festivais, está ganhando prêmios, a gente já ganhou acho que 13 prêmios. E a gente conseguiu passar para o Cultura Presente na Rede 2 para poder exibir esse filme de novo. Então ele na verdade está criando oportunidades para a gente mostrar o nosso trabalho a partir das nossas criações, a partir dos nossos próprios pensamentos. E também saber que a gente é uma potência, assim. Para mim eu fiquei honrado porque eu tenho, acho que nos meus padrões de vida, todos os ensinamentos de Paulo Freire, saber que um filme que eu fiz venceu esse prêmio numa faculdade federal, é saber que um filme que eu estou fazendo está surgindo, está educando pessoas, está trazendo cultura e abrindo os olhos, porque o cinema não é só o que a gente vê em Oscar, em Cannes, ou etc. O cinema é muito mais que isso, o cinema é uma potência. Então acho que é também mostrar o resultado que com câmera, com celular, eu acho que a gente está muito disponível para poder criar e mostrar para o mundo o talento que a gente tem. Se alguém tem interesse em criar, por exemplo, em curta-metragem, videoarte, até mesmo TCC, tipo, isso saiu de um TCC e a gente foi criando e descobrindo coisas. Então acho que estou muito feliz de estar aqui, poder ver o meu filme, falar sobre o meu filme e saber que o que a gente nem imaginava se tornou tipo, um grande sucesso. Acho que é isso. Ai, que horrível. Eu não imaginava também que a gente ia conseguir, tipo, o que a gente tem conseguido com o filme, assim. Que a gente fez esse filme assim, meio. Não digo como de pretensão, a gente fez com o que a gente tinha. Exatamente. A gente fez com o que a gente tinha e assim, uma das ideias do roteiro também, eu sabendo que a gente ia ter recurso nenhum, eu precisava, vamos abraçar essa ideia das pessoas inexperientes que estão fazendo cinema, né? Tipo, os personagens do filme que estão fazendo cinema. Então assim, se tem uma câmera tremenda, se tem um som meio cagado ali no filme, alguma coisa assim, é da história, né? Faz parte do que a gente tinha ali em mão pra fazer. E são esses mecanismos mesmo, né? Tipo, eu lembrei tipo, de uma cena que veio na minha cabeça, que esse filme, eu acho que ele fala tanto de memória afetiva, porque quem nunca foi no cinema, quem não sabe o que é arte, quem nunca viu um ator num teatro ou na televisão, e acho que em 2020 foi quando ganhou o primeiro prêmio, né? Foi. Eu tava em casa, foi na época da pandemia, eu não tava muito bem, e aí o Marçal tinha falado, Vitor, o filme passou por um festival e vai ser esse dia no festival, e aí eu fiquei muito feliz porque me tirou da zona que eu tava de melancolia por saber que estava acontecendo alguma coisa, porque na época da pandemia eu estava parado, não estava fazendo nada, não estava recebendo oportunidade. E aí quando eu estava em casa eu assisti o festival, eu nem sabia que ia rolar o prêmio, e quando eles falaram que tinha vencido um prêmio, eu fiquei, meu Deus, eu acabei de vencer um prêmio. E um prêmio no qual eu não precisei de ninguém, nenhum produtor, tipo, grande me chamar para um filme para eu poder receber esse prêmio, não. Foi um prêmio que a gente recebeu com as nossas próprias ordens, assim, a gente meio que criou essas próprias estruturas. E o nosso amigo que infelizmente não pôde vir porque está com Covid, ele gravou um vídeo tão bonito falando que foi uma realização do sonho dele, porque ele desde criança queria ser ator e ele não tinha essas possibilidades. E ele vem dessa mesma realidade que a gente tem falado de criação, então ele começou a criar as coisas dele, a gente ganhou esse prêmio e, por exemplo, ano passado ele ganhou um prêmio de melhor elenco em Sundance. Então, tipo, pra você ver como um filme, como uma possibilidade pode fazer você chegar até em outros lugares
que você nem esperava. Então, tipo, isso me dá muita felicidade, muita esperança na educação, na cultura, na comunicação. Acho muito importante a gente falar isso, porque eu estava discutindo até com alguns amigos que são educadores e eu estava perguntando quais são os caminhos da educação do Brasil, porque a gente está vendo que está seguindo um padrão TikTok as crianças e vídeo no YouTube, só que não tem nada que você possa ver que vai sair de alguma coisa interessante para poder trazer algum tipo de mecanismo funcional mesmo, crianças multiartistas ou crianças que lidam com todo tipo de comunicação. Você vê que realmente é algo criado para tornar crianças alienadas, para crianças que só querem saber de coisa de bobeira, sabe? E todo mundo falou pra mim que são professores também em aula que tá bem isso, tipo, crianças viciadas em celulares, pais que não estão interessados na educação dessas crianças. Então acho que é muito importante a gente conversar e a gente também entender o que a gente pode fazer. Eu curto cinema, é uma parada que eu tenho interesse, então tipo, saber que eu posso usar o cinema como uma fórmula de educar as pessoas, como uma fórmula de criar próprias culturas, de convencer, eu acho que é muito importante, assim. E esse filme, ele é total, eu acho que ele é total sobre isso. Tem uma música que toca no final, que é do nosso amigo Rudra, que ele também é cantor e ele é de Nova Iguaçu. Então você percebe que a gente teve esse interesse de buscar o nosso território, de pesquisar e de levar essa cultura para as pessoas. Então, acho que, assim, muito honrado. Esse prêmio que você falou, que foi o da Jornada de Estudos de Documentário, foi pela Universidade Federal de Pernambuco. E era um festival de documentário. E aí era uma edição especial, centenário Paulo Freire. Aí quando eles deram o prêmio pra gente, eles falaram exatamente isso que você falou. Não sei se você viu esse vídeo. O vídeo estava assim, ele falou assim, porque esse filme fala muito sobre a política, sobre o que Paulo Freire pregava, né? Que é quando a pessoa tem percepção sobre o seu espaço, sobre si mesmo, ela mesma produz a sua arte. E as pessoas estão fazendo esse filme são estudantes. Aí por isso a gente ganhou esse prêmio do Centenário Paulo Freire, nessa faculdade. Show. Porque ele entendeu que o nosso filme dialoga com o que o Paulo Freire falava. E a pessoa que o Vitor também citou, que é o Rui Mota, que é o ator que está faltando aqui no nosso, ele não veio por causa da Covid, né? Mas ele é um ator em ascensão, né? Tipo, ele fez um curta com a Zélia Duncan, né? Com a Bruna Lismeyer, né? Lismeyer. Que tava, assim, varrendo vários festivais por aí e que foi, de fato, para Sundance. O Sundance, quem não sabe, é um festival no Canadá, que é o maior festival de cinema independente do mundo. Do mundo, assim, não é do Canadá, é do mundo, assim. E o elenco ganhou, né, o prêmio de melhor elenco. E ele levou um prêmio também. Então, assim, é uma pessoa que nasceu aqui, Belfort Roxo, né? De Caxias. Caxias. E tem um prêmio de atuação em Sundance. E, assim, são poucas pessoas. Poucos brasileiros. Poucos atores no Brasil que tem um prêmio de atuação em Sundance. Eu até fiquei pensando assim, quando eu vi que ele postou isso, eu fiquei, gente, eu já atuei com alguém que ganhou um prêmio de Sundance. De verdade, assim. E é isso, porque ele criou as próprias possibilidades, a gente fez teatro juntos e você vê que, tipo, é através da criação que ele conseguiu estar em papéis e hoje em dia que ele pode ver o trabalho dele e ele vê o trabalho dele ser reconhecido mundialmente e ele poder falar, tipo, eu sou um dos poucos brasileiros que tem esse prêmio. E nem é por conta de ter um prêmio mesmo específico, mas quem é pobre, quem vem da Baixada Fluminense ou de territórios que são marginalizados, sabe como é a luta para você ter o trabalho na arte. E é o que, no final, a Ana Lu fala, que o sonho dela é ser atriz, só que acontecem 1000 empecilhos que não a deixam prestar o trabalho dela. E o Lohe, a gente para pensar, ele está conseguindo, através das criações, que ele mesmo começou fazendo as próprias criações dele, conseguiu pegar testes e hoje ele tem um melhor elenco em Sundance. Então, para você ver que a gente precisa acreditar nas pessoas que estão do nosso lado. Exatamente. Agora, ele estava gravando um filme em São Paulo, que é um filme até com... A Grace passou. Que a Grace passou e com... Com quem? Qual aquele nome daquele cara que é Sensacionais?
canta, o vocalista, esqueci o nome dele. Ah, é. Mano Brown. Que tem Mano Brown no filme? Não, tem a filha dele no filme. Tá. Então, tipo, meio que criou um espetáculo porque tem a filha do Mano Brown. Então, assim, eu acho que a mensagem que o filme quer passar hoje cara, não esquecer das suas possibilidades. Seja ela qual for, seja a idade que você tiver, o mundo tá aí, a gente precisa inspirar, a gente precisa criar, e acho que é basicamente isso. E o Vitor eu te conheci na oficina, né, do cinema Película, né? Aham. Eu lembro quando você entrou assim na sala, você tava fazendo. Eu lembro disso, sério. Sério? Eu tava fazendo o estilo do. O Baixada Cine foi o grupo aqui de cinema aqui de Belfort Roxo que eles ajudaram a gente a fazer esse filme, inclusive. Que na época eu não tinha uma câmera, né? E eles emprestaram a câmera, né? O Vitor levou a câmera lá pra gente, a gente fez com essa câmera esse filme. E é o coletivo que o Vitor integra, né? Tipo, e eles fazem filmes aqui na Baixada com pouquíssima coisa. Foram pra Tiradentes, né? Os filmes rodam pra ir para festivais. A gente inclusive foi pro Ceará com esse filme. Quer dizer, a gente foi assim, a gente passou no festival chamado Noia. Que a gente foi pro Ceará e aí eles foram com o filme lá, o Ladeira Não É Rampa, e a gente foi pro Último Cinema. E o Último Cinema acabou saindo o prêmio de melhor filme de lá, do Noia. Então, assim, é um filme que a gente fez com nada, assim, a gente fez com pouquíssimo recurso. A gente no set a gente comia macarrão e a empada que ela fez pro filme. Então, assim, foi um filme que eu dei muito afeto, assim, eu dei muito carinho por esse filme, tipo, e lembrando os perrengues que a gente passou pra fazer esse filme, que eu acho que era um filme que a gente tava com fome, assim, de fazer alguma coisa. Principalmente porque tava na pandemia também. E até bom falar que a gente tá aqui hoje, recebendo pra estar aqui hoje. Então é interessante saber que esse filme ele tá continuando gerando dinheiro pra gente. Então, tipo, é resultado mesmo, é resultados práticos que a educação, a cultura e a comunicação tem trago pra gente. E pensar que tem gente que acha que a gente não deveria estar recebendo pra estar aqui, né? O que pega muito, porque a gente que é ator independente, a gente sofreu mais na pandemia porque não tinha trabalho, não tinha. Como é que a gente ia se alimentar sem trabalho, né? Se a gente depende do nosso corpo, né, do nosso trabalho para receber alguma coisa. E os editais deram uma salvada, né? Porque estava muito difícil. E a gente pensando, meu Deus, o que a gente faz, né? Que acabe logo essa pandemia para a gente sair de casa para fazer alguma coisa, então dá uma luz, e veio a luz dos editais. Eu acho que é um momento legal, então, para a pergunta, para alguém quiser perguntar alguma coisa pra gente. Fábio, Matheus. Primeiro de tudo, parabenizar vocês. É a segunda vez que eu vejo esse filme. Eu lembro de quando estava escrevendo isso no primeiro Cultura na Rede, teve algum momento que a gente estava falando, você estava falando, estou escrevendo um filme, eu lembro disso também. Depois eu vi o filme, achei super divertido, gostei bastante. Agradecer por ter, nesse roteiro agora de exibição, ter escolhido aqui a escola para poder exibir, está cheio, né? Está mó barato isso, a gente fica feliz. O espaço é para isso, a gente tem falado muito disso, né? Que ocupem esse espaço de vocês, e é para falar, tem que botar o Cineclube aqui. Então fica aqui primeiro a parabenização por toda essa trajetória bonita que o filme teve, né? A arte basta ter realmente muita vontade de fazer um bom projeto que a coisa dá certo. O dinheiro, às vezes você tem para fazer dinheiro, a peça que eu mais tive dinheiro na vida para montar foi a pior peça da minha vida. E acontece. Uma vez eu ganhei Miriam Muniz para o primeiro edital que um grupo da Baixada ganhava estadual para patrocínio. Ganhei 50 mil para montar uma peça, um texto do Menotti Del Pique, a maneira, e a peça foi uma merda, deu tudo errado. A peça não vingou. E aí o filme gastou nada, e o filme ganhou dezenas de festival, está rendendo trabalho até hoje, está rendendo discussão, está rendendo reflexão, está fazendo o papel cultural dele. Então parabéns aí para vocês. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma que eu queria que vocês falassem um pouquinho de o que misturou ficção e doc em realidade no processo, o que vocês pegaram realmente da vida real e colocaram, porque parece que tem coisa de vida real, porque fala da realidade do nosso artista. E um pouquinho assim, ele até falou
mas se tivesse alguma coisa que mudou pessoalmente para você, de cada um de vocês, nessa relação depois com o histórico que o filme conquistou, de fato, dentro até da história do filme, o que se mudou alguma coisa nessas propostas de trabalho, perspectiva ou planejamento de coisas novas, o que mudou na questão profissional de cada um de vocês depois da trajetória do filme? A primeira pergunta foi... sobre o que mistura que de mistura fato no documentário. doc real e ficção na proposta do filme. Deixa Porque eu- fica parecendo que tem coisas de vocês no filme. É isso que eu queria saber, o que se tem e o que é. Deixa eu falar, como roteirista, assim, eu chamei ele porque eu sabia que o filme ia casar muito com a nossa proposta, assim. Eu sabia que tudo ia ornar, assim. E eu lembro que antes, a gente conviveu por 4 dias, né, nesse apartamento que foi 7 de maio, pra casa da minha avó. A gente conviveu por 4 dias lá, eu lembro de determinado momento, entre essas conversas que a gente tinha, né, entre uma gravação e outra, eu lembro que a Ana Lu contou essa história do primo dela, né, que viu o vídeo. Aí na hora eu pensei assim, cara, isso pode entrar no filme, sabe? Ela já estava com uma cena marcada, ela já ia gravar essa cena da personagem dando o depoimento dela, já estava no roteiro do filme. Só que ela contou essa história e eu fiquei assim, isso cabe aqui no filme. Né? E eu lembro que quando a gente foi gravar a cena, tava só eu e ela gravando essa cena, né? Aí quando a gente foi gravar essa cena, eu falei, ela fez a cena direitinho, passou o texto lá bonitinho. Aí eu falei assim, Ana Lu, ficou bom, mas você não quer incrementar assim com a sua vida, com a sua história de vida não? Tipo aquela história que você contou lá do seu primo e tal. Aí foi aí que veio essa cena. Né? O que acontece? No roteiro original, né, o Marcelo colocou como se eu tivesse desistido total da arte, né? E aí eu falei com ele assim, amigo, eu não vou fazer isso não. Vou deixar um pouco mais real, né? E foi quando ele pediu para eu contar essa história da minha tia, né? Que eu não sei onde foi parar esse vídeo é maravilhoso, né? Delas rindo, porque meu primo queria ser ator. Né? E é uma coisa que eu passo a minha vida toda, né? A minha família, ela aceitou agora, tem uns 4 anos, de 4 anos pra cá, que eu não vou trabalhar com outra coisa. Eu vou trabalhar com arte. Então a gente, são 19 anos, não, são 18 anos que eu tenho de teatro, né? Eu trabalho com isso. E todo mundo sempre, tá bom, fazendo teatro, mas e o emprego? Tá, e o emprego? Tá, é o meu emprego. Entrei em depressão. Né? Nesse meio tempo eu entrei em depressão e aí quando eu saí, eu comecei com a minha mãe e falei assim, cara, não dá. Não adianta eu querer fazer uma coisa para todo mundo ficar bem, sendo que eu não tô bem. Né? Eu tô lá e todo dia dá crise, todo dia tenho vontade de morrer, né? A vontade que a gente tem quando a gente não tá fazendo o que a gente quer. E aí tá. E agora é isso que me alimenta, né? Faço pouco, né? A gente faz uma palhaçada aqui, faz um filme ali, uma peça acolá e a gente tá sobrevivendo, né? Mas estamos fazendo, né? O que mistura mesmo é isso. Eu não vou pro trem, né? Já pensei, eu fazia trem com a palhaçaria, não vendendo empada, porque é muita concorrência e tem briga, e eu não sou uma pessoa de briga. Então eu ia como palhaça, fiz trem acho que quase um ano, não, mais de um ano. Fiz um pouco mais de um ano o trem. Como artista é mais tranquilo, a concorrência não é tão forte. Então tem isso mesmo, é verdade. Palhaço, tem concorrência no trem? Se tiver um grupo antes da gente, a gente ia sempre mais cedo, então não tinha concorrência. Se a gente encontrasse, aí tinha... Tem briga mesmo pra quem Não, vê, é imagina verdade. os palhaços brigando, não, vai dar isso Não, que ela falou a verdade, tem sim. Eu lembro assim, quando garoto também fiz muita coisa. Eu lembro de ter feito DVD de Coreia na praia, aí um dia não vendeu,
tava começando, o gelo seco tinha acabado, não tinha mais dinheiro, tava começando a derreter, eu voltei de trem, eu falei, vou vender mais barato para não tomar pelo menos o prejuízo, para tirar. Quando eu comecei a vender, os caras se juntaram lá e me empurrar. Eu tive que parar de vender o picolé, tomar o prejuízo, porque eu ia parar no trem. Uma vez em Japeri, os vendedores começaram a implicar, e a gente teve que conversar, isso e aquilo, para não ter problema. Né? Isso, eles vendendo e a gente fazendo a nossa palhaçaria. Loucura, mas é verdade. É assim que o artista sobrevive, né? Se conseguir voltar sem um soco, tá bom. O metrô teve a história de poder, depois não pode, não pode, aquela confusão danada. Metrô eu nunca nem tentei, porque era muita concorrência, era muito palhaço, muito artista no metrô. Então a gente fazia o trem, que era mais tranquilo, quer dizer, entre aspas, né? Porque é a luta. Mas teve alguma proposta que veio de trabalho depois do filme, por conta do filme ou não? Assim, eu posso falar certeiramente porque foi o segundo filme que eu tinha feito, assim. O primeiro que eu fiz não teve fala, esse teve pouca, mas teve. Mas através dessa oportunidade eu consegui, que eu sou ator, e através dessa oportunidade eu consegui um agente. E isso foi muito bom pra mim, porque ano passado eu estava competindo com outras pessoas no mundo inteiro para poder fazer o personagem principal de One Piece da Netflix Internacional. Então, tipo, essa foi a minha primeira oportunidade de filme falando, e através dos prêmios, através dos festivais, eu consegui incluir isso, consegui passar, consegui ter um agente, e agora eu consigo ter mais papéis e ter a oportunidade de estar em teste, porque a gente, principalmente a gente que é da Baixada, não chega essas oportunidades pra gente, e principalmente uma primeira oportunidade, né? Porque acho que é isso. Ainda mais quem é ator precisa de uma oportunidade para poder ter e mostrar para as pessoas o que sabe fazer, né? Então esse papel foi muito importante para mim, muito importante, e até mesmo para eu treinar no meu trabalho, porque eu também escrevo. E o Marçal também, quando ele chegou mostrando o roteiro e pediu ajuda pra gente entender o que a gente achava que estava certo ali e o que a gente achava que poderia mudar. Então também foi um estudo, eu acho que muita coisa mudou assim pra mim, muita coisa mesmo. Essa memória afetiva que eu tenho da época da pandemia, quando a gente venceu o prêmio pela primeira vez, eu fiquei, cara, eu tenho um prêmio agora, eu posso falar que eu tenho um prêmio que é meu e que eu sei que é meu, é nosso, porque a gente criou o projeto. Então, tipo, olhar aquele prêmio e poder falar, tipo assim, caraca, saiu da minha cabeça, saiu do meu esforço, dos meus estudos, e acho que mudou muita coisa, assim, nesse sentido. A Ana Lu, em agosto, né, vai viajar. Vamos, mas você pela primeira vez de avião, de graça. Viajar de avião. Por causa desse filme. Vamos ao festival. Eu fui chamada pelo Elenco Negro para fazer um monólogo e uma sessão de fotos. Elenco Negro? Elenco Negro. Que é tipo... Por conta desse filme. Eles são tipo produtores que ajudam atores que são racializados a encontrar trabalhos. São maravilhosos. E eu fiz o... Gente, esqueci. Pagou da minha vez. O ensaio. A louca. Fiz o ensaio com eles e fiz um monólogo, ficou muito bonito. Sim, eu fiquei muito emocionada, porque eu tive que escrever uma parte do texto e há muitos anos eu não escrevia. E aí eu gostei e estou escrevendo algumas coisas, gente. O meu foi que, assim, acho que o mais forte desse filme, independente das oportunidades que surgiram depois dele, foi que eu acho que eu me firmei, assim, como criador. Porque, assim, o primeiro filme que eu fiz foi o Neguinho, que foi um filme que ele rodou bastante esse festival e tal, ele deu muito certo. Só que, assim, eu tinha um orçamento maior do que desse filme, eu tive uma equipe que tinha quase... Teve uma equipe, né? Tive uma equipe, tipo, quase 70 pessoas, e quando você faz um cinema com uma equipe, é normal, assim, é do cinema, o cinema é coletivo, assim, o fotógrafo te ajuda a fazer o filme, a diretora de arte, todo mundo te ajuda ali, é uma equipe. Então eu ficava assim, às vezes, assim, por ter sido meu primeiro filme ter dado muito certo, eu ficava assim,
pô, será que esse sucesso só aconteceu por causa das outras pessoas, assim, sabe? Eu ficava com uma certeza, assim, tipo, eu ficava, sei lá, será que só tá dando certo por causa das outras pessoas? Ele sabe? literalmente dirigiu, escreveu e produziu o filme. Foi, e eu ficava um pouco assim, sabe? Aí aí o filme tinha dado certo, ninguém já tava dando certo em 2020, e eu ficava assim, cara, o segundo filme que eu tenho que fazer tem que ser algo legal. Só que eu fiquei assim, só que eu acho que o último cinema surgiu mais com a necessidade de fazer do que de fazer, tem que fazer algo maravilhoso, sabe? Tipo, é mais necessidade de criar, de continuar trabalhando, de continuar criando. E acho que esse filme foi muito legal porque foi muito simbólico pra mim, porque quando eu fui pra Fortaleza nesse filme, o Neguinho tinha passado nesse mesmo festival, foi o NOI. Ele tinha passado no ano anterior. E ele ganhou alguns prêmios no NOI, mas ele não ganhou o prêmio de melhor filme. Aí, beleza, passou. Aí no ano seguinte eu voltei pra esse festival e a gente, com o último cinema, que foi um filme que custou tipo assim, 2% do Neguinho, a gente ganhou o prêmio de melhor filme, sabe? Aí eu fiquei assim, cara, tipo assim, então tá dando certo, assim, sabe? Tipo, acho que foi uma afirmação assim, de caminhos a seguir. E depois disso também, tipo assim, além de frente ganhou, já continuo escrevendo, continuo fazendo filmes. Acho que quando você faz um filme que dá certo, quando você coloca edital, é fácil, é mais fácil, você ganha um portfólio para passar, né? Tipo, as oportunidades começam a surgir. Então, esse filme, eu tenho muito carinho por esse filme, assim. Eu acho que ele e o Neguinho, pra mim, estão quase no mesmo patamar, assim, sabe? E falava desse festival que a gente vai agora para Goiás, era um edital, você tinha que escrever os filmes, né? E passava com uma pontuação. Aí eu escrevi o Neguinho e o Último Cinema. O Último Cinema passou em primeiro. Né? E o Neguinho passou em sétimo. Mas assim, os dois passaram, mas o Último Cinema ainda ficou em primeiro, assim. Então foi um filme que eu fiz por nada, assim. Eu fiz muito com a ajuda deles, assim. Foi algo coletivo total. Então, aí hoje eu acho que é uma celebração também, porque a gente não tinha mais se encontrado, né? Tipo assim, juntos. Infelizmente o Luri não tá aqui hoje, mas assim, a gente nunca mais tinha se encontrado depois, assim, nós três, né? Depois da gravação do filme. Você não se encontrou de novo? Juntos não. Caraca! Juntos. Então tem 2 anos? Tem 2 anos. Caraca! Acho que a gente se encontrou assim, tipo, na Lu, eu encontro, você encontrei em algum lugar leve curta, não sei. Sim. Mas assim, a gente não se encontra há 2 anos, que foi quando a gente gravou esse filme. Então hoje também acho que é uma celebração disso, né? E tem alguma outra pergunta que quer fazer algum questionamento, alguma coisa? Eu quero. Fala. Eu quero perguntar quais são os maiores desafios para vocês como atores e roteiristas, enfim, artistas independentes, para conseguir com que o cinema independente rode, com que o cinema independente se desenvolva no país. O que vocês acham que poderia colaborar para que isso fosse tomado como algo importante para a gente, culturalmente falando? E assim, vocês comentaram aí do cinema do Neguinho, por exemplo, e desse filme do filme que vocês fizeram agora, o último cinema. Que a gente, assim, como a gente pode não romantizar quando a gente tem, na verdade, assim, pouco recurso, um edital que não valoriza vocês, consegue despontar muito bem, né, nas competições, enquanto que o Neguinho teve um cachê, assim, um edital muito maior, mas assim, fazer com que a gente possa, a gente como cultura, sociedade, e também como poderes também que a gente tem como, sei lá, todos os nossos governos, como que a gente possa entender isso como algo importante e não romantizar e falar, nossa, a gente não precisa de muita coisa para conseguir fazer um bom cinema, fazer uma boa arte, mas a gente precisa sim, vocês precisam sim ser valorizados. Como vocês acham que vocês podem, o que falta, na verdade, para que isso seja entendido? Posso começar? Foi o que a Ana falou, né? Durante a pandemia, ao invés de ter editais, de ter premiações para poder ajudar a gente a estar criando, porque eu acho que começa que todo mundo que faz cinema é pesquisador, porque você precisa pesquisar alguma coisa para você ter uma ideia e para você começar esse roteiro. Então, falta edital que vem pontuar a gente como historiador mesmo, como educador. Assim, na época da pandemia, eu lembro que eu passei em casa e eu passei estudando, lendo edital, lendo várias coisas para eu aprender, para eu pegar essa...
Porque edital você tem que pegar tipo uma manha pra você entender o que eles querem, porque não é só você escrever teu projeto lá, você tem que escrever da maneira que eles vão olhar e vão falar, ah tá, então esse projeto vai passar. Da maneira que eles vão vender o seu peixe. Então é tanta coisa que você precisa aprender anteriormente para você chegar num lugar de passei nesse edital, que eu sinto que falta ainda esse apoio a pesquisadores, a historiadores. E eu acho que você fez uma pergunta, você fez duas perguntas, né? Mais ou menos. Quais são as maiores dificuldades? E as maiores dificuldades, né, para não romantizar. Eu acho que uma das maiores dificuldades é você conseguir realmente se pagar e se pagar com... Você ter noção do que o que você está recebendo é o valor do que você merece receber, assim. Porque às vezes você acaba entrando em alguns trabalhos muito precários e também tem pessoas que não têm certas noções de tipo... Cara, esse trabalho já é precário para essa pessoa e eu preciso lidar com essa forma, e aí a pessoa te deixa muito aberto, sabe? Até mesmo de coisas simples, de tipo, eu informar direitinho, ó, você vai receber esse valor e você vai receber esse tal dia. Às vezes eu sinto que até o produtor não fala, você vai receber o valor depois, e a pessoa vai falar o valor que você vai receber depois. Então fica tudo muito em aberto e isso acaba causando, tipo, uma ansiedade, uma aflição, uma angústia. Acho que é mais ou menos por esses caminhos que eu penso. E eu também acho que você comentou alguma coisa de como começar a criar, e na pandemia que eu estava querendo ter mais interesse, porque os meus tempos de cinema são ainda... Tô bem no inicinho assim, e eu comecei a ter interesse e eu escrevi. Eu acho que primeiramente você tem que escrever. Acho que escrever um roteiro, escrever de qualquer jeito, tipo, no bloco de notas, mandar para as pessoas, e se você conhecer alguém que já sabe colocar como técnica, aí você chamar essa pessoa e perguntar se a pessoa pode te fortalecer, porque aí eu acho que a partir disso, você estando no roteiro, já fica muito mais aberto de você conseguir vencer um editalzinho, de você conseguir ganhar um dinheiro. Por exemplo, hoje a gente está ganhando dinheiro de um edital que a gente fez um filme de um dinheiro de um edital. Então, tipo, muitas coisas que a gente nem para na nossa cabeça que tem como a gente estar ganhando esse dinheiro. Eu só acho que, assim, a gente está falando que a gente fez de jeito que dava, mas não é romantizando isso, porque isso não é o ideal, assim, acho que isso é o início, né? É que o Vitor falou, a gente tem que começar de algum lugar, e ninguém vai colocar um dinheiro enorme em você se não conhece pelo menos o mínimo do seu trabalho, né? Então todo mundo está começando, acho que aqui no contrato é isso, né? Aqui a gente está no pontapé inicial, né? Aqui a gente está construindo uma carreira, a gente está construindo um portfólio, a gente está construindo o que a gente quer, porque todo mundo quer crescer aqui, né? Ninguém quer trabalhar de graça, todo mundo quer viver disso, todo mundo está aqui estudando isso, porque eu imagino que todo mundo quer se profissionalizar e seguir vivendo disso, né? Então, acho que não é a gente não tá romantizando aqui o cinema. Não, vocês não. Mas tem gente que tá lá. Não, mas eu acho assim, gente, o Vitor fazer uma série da Netflix é ruim, gente, de jeito nenhum, sabe? Vai conseguir, né? Tipo, que vitória, né? Pô, é incrível. Não, é isso, gente. É tudo que eles falaram. E o que eu acho é que os editais tinham que ser um pouquinho mais fáceis. Tem toda uma burocracia, né? E tal, difícil mas... conseguir. Assim, às vezes a gente tem uma ideia boa e não passa. Teve uma ideia muito boa que o Marcelo teve uma vez. Não, você... Como assim não passou? Ele passa em todas. Isso é incrível, né? Mas ele fez e, tipo, todos foram menos um. E não foi, eu não lembro, eu não lembro. Mas você fez e eu falei assim, poxa, mas a ideia é tão boa e não passou. Né? Agora não lembro mesmo. Não, porque esse cara tá aparecendo no vídeo. E é isso que pega, porque, assim, eu, enquanto produtora, tento fazer, não consigo, porque as coisas são muito difíceis. A gente ia tentar uma coisa pro SESC, tivemos que desistir, porque o SESC não tá dando nem pra quem entendi, imagina pra gente que não entende muito das coisas. Quer dizer, o Marçal entende, né? Eu não entendo nada. E aí, isso que atrapalha, que a gente tenta fazer, aí quem ganha? Quem já tem, quem já tá lá, verdade, quem já conseguiu. E fica difícil. Gente, essa é a parte difícil. muita verdade, porque quando você vê, até mesmo na televisão, no cinema, e você vai ver as pessoas que estão lá, geralmente é filho de alguém, ou é uma pessoa que
tem todo tipo de acesso para estar lá. Então até realmente ver um filme desse ganhando editais, ganhando festivais, é tipo, realmente uma coisa de sonho mesmo, assim, até inacreditável. Acho que alguém tem mais alguma pergunta pra fazer? A gente te respondeu. Então antes de encerrar, eu só queria pegar um negócio. Eu sei. Deixa eu fazer. Só um minuto. 100 mil em cachê. Ai, é um Pix. Quem vai pegar o celular para um Pix? Aqui, a gente não se encontra tem um tempo, então eu quero agradecer vocês por vocês terem feito o filme. Não só por vocês estarem aqui, mas assim, a gente de certa forma se expôs no meio da Covid, né, gente? Então tem um presente aqui, não sei, ó, pra vocês troquem se vocês quiserem. Eu adorei. Não, é o que vocês podem escolher depois. Enfim. Ai, que lindo. Coisa briga, hein? Olha, É um abscesso. Ai, gente, é um espremedor. Adorei. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho meu próprio quadro com filme, cara. Que lindo. Eu tenho meu próprio troféu. Gente, Foi. Esse foi do norte. Tem outra coisa aí dentro também. meu Deus, gente, peraí. Amigo, tem mais nada aqui não, né? Ah, tá. Não deve Ai, gente, que isso, cara. Ai, gente, que lindo. Gente, Foi um dos prêmios que o filme ganhou, eu tô distribuindo aqui pra ele. ai, gente, que felicidade, que felicidade. Esse foi o primeiro que a gente ganhou. Foi o primeiro? Foi esse que você mencionou. Foi. Ai, gente, tô muito E o feliz, resto? cara. Ah, é, né? Uma baixa a cabeça e eu vou... Vai, peraí. Eu tô. Ah, Ai, gente. Isso aí, gente. Obrigado. Acreditem no trabalho de vocês, sério. Obrigado a vocês. Vamos